Então, boa noite a todos. Eu sou Ricardo Capuano, sou médico veterinário. Hoje não tem nada a ver, né, com veterinária, mas sou médico veterinário e um dos dirigentes e dos fundadores do União Espiritualista Alma Luz. Hoje nós estamos aqui direto, né, daqui do nosso trabalho no Alma Luz, transmitindo aí para vocês em casa, né, que estão aqui nos acompanhando sobre o nosso trabalho de hoje, né? Então nós convidamos a todos a conhecerem o nosso trabalho pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também a conhecerem pessoalmente o nosso trabalho aqui no centro, né? Aqui nós somos uma união que se juntou em favor dos animais, de várias religiões, de vários tipos de trabalhos espirituais e trabalhos energéticos em favor dos animais. Então convidamos vocês a conhecerem, fiquem atentos aos nossos horários, aos nossos trabalhos, para que a gente possa estar recebendo vocês aqui presencialmente, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ingratidão e a memória seletiva, né? Então nós vamos conversar um pouco sobre essa parte de ingratidão, mas não vamos falar assim de maneira nem pejorativa, nem pesada, né? Nós vamos começar tentando entender por que a gente procura, né? Por exemplo, por que a gente se juntou para tentar ajudar, né, ou alguma pessoa, ou algum animal, ou alguém, né, em um grupo, né? Então por que se forma um centro espírita, ou por que se forma uma ONG, ou por que se forma, né, um grupo de pessoas se junta para tentar ajudar, seja um animal, seja um humano, né? Então por que acontece isso, né? Por que a gente procura fazer isso, né? As pessoas não têm o que fazer, as pessoas se juntam para ficar batendo papo, as pessoas querem aparecer, né? Por que acontece isso? Tem algumas pessoas que realmente se juntam por causa disso, mas a maioria de nós se junta por quê? Porque a gente quer ver, a gente chega numa hora da vida da gente que a gente começa a entender que se um de nós, né, um humano, um animal, um ser vivo, não é feliz, não está bem, nenhum de nós pode estar, né? Então assim, se a gente percebe que um animal está sofrendo, uma pessoa está sofrendo, nenhum de nós consegue ficar feliz, né? Então isso é uma lição que os pretos velhos passam para a gente, né? Enquanto tiver uma pessoa sofrendo no mundo, ninguém consegue alcançar a felicidade plena, né? Então o que a gente faz? A gente não fica esperando aquela pessoa, aquele animal se resolver sozinho. A gente quer justamente interagir, né, com o mundo para transformar o mundo num lugar melhor, para que todas as pessoas sejam mais felizes possíveis, para que a gente também seja o mais feliz possível. Então é uma questão de inteligência, é uma questão de percepção. Por exemplo, o que adianta uma pessoa ter uma indústria, né, ter muito dinheiro, ou então herdar muito dinheiro, né, e se em volta dele todas as pessoas, né, no bairro, no país dele, as pessoas são pobres, né? O que adianta? Ele nunca vai ter felicidade, ele nunca vai ter sossego, né? Por quê? Porque ele vai ter sempre medo de ser sequestrado, de ser assaltado, né? Então ele vai ter que sempre estar se preocupando, né, em se proteger, em se defender, vai estar sempre com medo, né? E ele nunca vai ser feliz. Então não é muito mais certo, né, muito melhor se todos em volta dele tivessem uma condição de vida boa, que nenhum deles precisasse roubar, precisasse sequestrar, né, que ele desse educação, tanto educação de estudo quanto educação moral, né, que ele desse condição para aquelas pessoas que estivessem em volta dele, daquele país ou daquele lugar, tivesse condição de ter comida, de ter uma vida digna, né? Então ele ia estar conseguindo ser muito mais feliz do que com todo aquele acúmulo de dinheiro que ele tem e a preocupação que ele tem em ser sequestrado, em ser assaltado, em ser roubado, né? Então é uma coisa muito mais inteligente, muito mais lógica, né? Porque não adianta nada uma pessoa ter um monte de dinheiro, mas está sempre vivendo no medo, porque aqueles que em volta dele, que vivem na cidade, que vivem no país dele, pode ser que o sequestrem, o roubem. Por quê? Porque eles não têm uma condição de vida, né, que seja suficientemente boa para dar um estudo moral, um estudo
um estudo e uma profissão e uma vida digna, né? Então é uma questão de inteligência. Então por que a gente ajuda os outros, ajuda os animais? Né? Por uma questão de inteligência, que a gente quer que o mundo em volta da gente seja cada vez melhor, para que a gente seja melhor, para que a gente viva melhor. Né? A gente tem... dificilmente uma pessoa consegue se isolar tanto do mundo que ela não se sinta compadecido com a situação de dor e sofrimento de um outro ser. Né? Então aquela dor e sofrimento motiva a gente para tentar melhorar aquele mundo. Outro motivo de inteligência, né? Toda a vida é um aprendizado. Então toda a vida da gente, toda a vida dos animais, tudo é um aprendizado. Só que a gente pode aprender de várias maneiras. A gente pode aprender estudando, a gente pode aprender observando, e a gente pode aprender participando, né, de uma maneira indireta daquela situação. Ou então participando da maneira direta. Então o pessoal fala muito, você vai aprender pela dor ou vai aprender pelo amor? Né? Como que se dá isso? Né? Pela dor, você está vivendo aquela situação de dor e sofrimento para você conseguir entender uma lição. E pelo amor, você está ajudando aquela pessoa, aquele animal, aquele ser, naquela situação de dor e sofrimento, e você não vai precisar passar por aquilo. Né? Então você vai aprender pelo amor. Você vai aprender porque você optou por evoluir, né, por ajudar aquele animal ou aquela pessoa, de maneira que você não precise passar por aquilo. Né? Então como é que você vai saber qual que é a dor de uma perna quebrada? Ou se você quebrar a sua perna, que aí você vai estar aprendendo pela dor, ou se você pegar uma pessoa que tem a perna quebrada e você ajudar ela a curar aquela perna. Você vai estar aprendendo o que é a dor daquela perna quebrada. Né? Então é uma questão de inteligência. Né? E é uma questão de inteligência também a gratidão. Por quê? Quando você sente uma dor, você está sofrendo, você está com angústia, você está com algum problema, né? Sempre algum problema, você vai procurar ajuda. Então você vai procurar ajuda de um médico, você vai procurar ajuda de um amigo, você vai procurar ajuda de um trabalho espiritual. Quando você chega lá e você é ajudado, você está recebendo uma dádiva, você está recebendo um presente. Né? Você está sendo ajudado e você está conseguindo alcançar um resultado bom. Né? Isso é muito bom e importante. Só que você precisa lembrar disso. Né? Você não pode esquecer disso. Né? O que acontece? Geralmente quando a pessoa vem desesperada, ela vem disposta a tudo, a passar por tudo, a vir tantas vezes, a acreditar, a ter fé, né? Ela vem com aquela disposição porque ela está no desespero. Aí quando passa um certo tempo, na cabeça dela parece que ela esquece. Né? Ela foi ajudada, ela conseguiu, ela resolveu aquele problema. Aquele problema era a coisa mais importante do mundo. Né? Era a coisa mais absurda, a mais difícil, a mais que estava atrapalhando a vida dela. Era o que focalizava a vida daquela pessoa. Ela veio buscar ajuda e ela conseguiu resolver aquele problema. Aí ela começa a pensar assim, mas não era tudo aquilo. Mas o problema não era tão grande. Mas eles resolveram tão fácil. Né? Só que na hora que ela veio buscar ajuda, aquele problema era a coisa mais importante da vida dela, era o que estava atrapalhando, era o maior obstáculo intransponível. Só que quando ela conseguiu receber aquela ajuda, aquilo já não era aquilo. Né? Então ela tem uma memória seletiva. Ela começa a deformar o problema que ela tinha, a minimizar a ajuda que ela recebeu e transformar aquilo numa coisa pequena. E não era. Na hora que ela veio buscar ajuda, era a coisa mais importante da vida dela. Tanto que fez ela se mobilizar, né, e vir se sujeitar muitas vezes a vir toda semana, a vir todo dia, a rezar todo dia, a acender vela todo dia, né, para resolver aquele problema. Né, fazer banho, fazer um monte de coisa para resolver aquele problema. Só que aí quando ela conseguiu resolver, aquilo de repente ela começa a transformar, na cabeça dela começa a transformar, nossa, mas foi tão fácil resolver, nossa, mas não era daquele tamanho o problema, nossa, mas é uma coisa tão simples, né? Só que na hora que você veio não era. Né? Depois que você resolveu, era simples. Talvez fosse até simples e no exagero do desespero você tenha aumentado, mas não importa. O importa é que quando você veio, aquilo era o problema mais importante da sua vida. Né? Se foi resolvido, graças a Deus que foi, graças a Deus que conseguiu curar
né? Graças a Deus que conseguiu melhorar, graças a Deus que conseguiu resolver, né? E a ajuda daqueles que intermediaram, né, as bênçãos de Deus até chegar a você. Né? Aí quando passa um certo tempo começa, não, mas aquele problema não era tão grave. Né? Ah, se eu tivesse assistido mais um pouco, capaz que eu conseguia resolver sozinho. Ah, mas, nossa, eu tenho que me esforçar tanto, né, para continuar, né, indo naquele lugar. Ah, mas está sendo tão difícil. Né? Ah, mas eu já retribuí, porque eu também fui lá ajudar, fiquei um tempo ajudando, acho que já foi o suficiente já da minha parte. Né? Então, aquilo vai transformando na cabeça da pessoa, a memória que ela tinha daquele desespero se apaga. Ela começa a ver como se aquele problema que ela tinha, que foi resolvido, fosse pequeno, e a contribuição que ela está fazendo para o grupo, ou para o centro, ou para o trabalho, né, fosse enorme. Então ela começa a deformar dentro da cabeça dela aquela relação. Né? Aí chega uma hora que ela começa a falar assim, não, mas eu já retribuí o suficiente e eu já estou dando mais do que eu recebi. Né? Só que não é questão de peso e medida, não é questão de contribuição e receber. A questão é gratidão, né? Então você ser grato, ser feliz por ser recebido, e ser grato, ser feliz por estar podendo ajudar o outro também. Né? Você está tendo uma casa que está te dando a oportunidade de você ajudar o outro, de você trabalhar, de você não ter que passar pelo sofrimento para poder aprender outras coisas. Então você tem a oportunidade de conviver com uma pessoa que ela tem uma doença, e você não precisa pegar aquela doença para você entender como que ela se desenvolve, qual o aprendizado que ela vai trazer. Né? Então isso é a gratidão. Você também agradecer de estar podendo participar daquela situação, de estar transformando o mundo num lugar melhor, de estar podendo aprender sem precisar passar pelo sofrimento. Né? Então isso também é gratidão. Isso também é inteligência. Né? É inteligência. Né? Você sair, você tratar mal aquela pessoa que te tratou com carinho na hora de desespero, você sair de um trabalho que você te recebeu com carinho, com amor, né, com ingratidão, xingando, brigando, né, é uma questão de inteligência você não fazer isso. Porque do mesmo jeito que ontem você estava com um problema que parecia intransponível, que parecia um problema infinito, que você não estava conseguindo resolver e você veio pedir ajuda, né, amanhã você pode estar de novo. Ou um parente seu pode estar, ou um filho, ou uma irmã, ou uma mãe, ou um pai, né? Pode estar com um problema igual, e você não tem para onde mais você ir. Se você saiu daquele lugar brigado, você saiu daquele lugar criando raiva, criando ódio, ou mesmo com indignação ou com briga, como que você vai voltar na cara de pau naquele lugar, né? E pedir ajuda de novo? Então é ignorância. Né? Você tratar mal o lugar que te recebeu, que ajudou a resolver os seus problemas, é ignorância, é falta de inteligência. Né? Porque você, tudo bem, você acha que você não está se encaixando mais naquele lugar, você não está conseguindo colaborar do jeito que você acha que devia colaborar, ou mesmo conforme a casa pede, né, a seriedade e a frequência. Tudo bem, vai, fala, conversa, fala assim, olha, eu não estou conseguindo mais acompanhar, porque eu não estou me sentindo bem, ou porque eu não tenho mais condição e tempo de ir, né? Mas nunca, nunca, nunca se afaste falando mal da casa que você saiu, falando mal das pessoas que te ajudaram, né? Falando mal e maldizendo aqueles que na hora que você tinha um problema que parecia intransponível, você pegou, recebeu ajuda, conseguiu vencer aquele problema, e agora você vira as costas para aqueles que te ajudaram. Né? Você nunca maldiz aquele que te ajudou. Né? Por quê? Porque na hora que você, ou algum parente seu, ou algum amigo, alguma pessoa querida sua precisar de ajuda, não vai ser só aquele, né, que você maldisse, que não vai estar ali para te ajudar. Você não vai ter a cara de ir atrás, né, porque ele vai continuar lá. Mas mesmo que ele seja o mais santo possível, com certeza ele vai lembrar e vai interferir no trabalho, vai interferir naquela onda de bênção, né, que você podia estar recebendo pura e completa. Né? Então é uma questão de inteligência. E nós, né, trabalhadores, e todos nós que procuramos fazer o bem para os outros e procuramos ajudar os outros, a gente tem que trabalhar também já contando com a ingratidão. Né?
Então a gente também erra muito. A gente erra no sentido de ver o tão grande que é o obstáculo que foi vencido, o tanto de esforço que a gente fez para ajudar aquela pessoa a vencer aquele obstáculo, o tanto de desgaste que a gente teve para conseguir ajudar aquela pessoa, né? E imaginar que aquela pessoa vai dar o valor que aquilo realmente tem, né? E muitas vezes acontece aquilo que a gente estava falando. A pessoa, na hora que vem no desespero, aquilo tem um valor enorme. Só que passa 5 minutos, quando se resolveu aquele problema, passa 5 minutos, aquele problema na cabeça dele começa a falar assim, ah, mas não era tão grande o problema. Eu podia ter resolvido sozinho. Eu podia ter feito tal coisa. Ah, eles resolveram tão fácil, né? Então, a gente tem que começar a entender que nenhuma pessoa é capaz de dar o valor para as coisas que a gente dá. Só a gente sabe a dor no coração da gente, que é um problema, que é uma ingratidão, que é o que for. O outro não tem como saber, a não ser que ele incorporasse na gente e soubesse. Então por que as entidades, né, elas se compadecem, têm tanta compaixão e tanto amor e carinho pela gente? Porque elas entram dentro da gente, elas sabem a nossa dor e o nosso sofrimento. Quando a gente incorpora um preto velho, ele sabe o tamanho da dor e sofrimento que a gente carrega no peito, né? Então ele sim, ele tem como saber. Mas as outras pessoas não têm, e não tem obrigação nenhuma de saber, né? Então a gente tem que parar de ficar se atormentando e sofrendo pela ingratidão dos outros. A gente já tem que fazer sempre as coisas pensando que a recompensa é justamente a gente não ter que passar por aquele sofrimento que o outro está passando. A gente está aprendendo para não ter que passar por aquilo. A gente está conseguindo entender uma situação de aprendizado sem precisar passar pela prova, né? A gente está passando pelo aprendizado sem passar pela dor e pelo sofrimento que o outro passou para aprender. Então essa é a nossa recompensa, né? E tentar, eu sei que é sempre difícil a gente lidar com a ingratidão, lidar com os maus tratos, ingratidão dos outros, né, sem se afetar. Mas a gente precisa fazer isso e aprender a fazer, porque vai ser a vida inteira e vai ser sempre assim, né? Porque dentro da cabeça da gente, enquanto o problema não se resolve, ele é o monstro maior e mais horrível que existe. A partir do momento que outra pessoa ajudou a resolver ou que ele se resolveu, pronto. Aí a gente fica pensando, não, mas não era assim, não, mas não era dessa maneira, o problema foi maior do que eu imaginei, e na verdade não era daquele tamanho. E a gente menospreza a ajuda que a gente recebeu, junto com menospreza o problema, né? E acaba sendo ingrato, acaba sendo transformando, né, usando uma memória seletiva para transformar aquele problema enorme numa brincadeira, né? Mas eu falo para vocês, é uma questão de inteligência. Você brigar, você maldizer, você sair de um lugar brigado, arrumar qualquer tipo de encrenca, de briga que você arruma, é uma questão de inteligência você não arrumar. Porque você nunca sabe, né? Para que você vai brigar? Você está andando de carro, para que você vai brigar com o outro que te fechou? Você não sabe se o outro tem um revólver, se não tem, se ele é um bandido que está assaltando um carro, né? Não sabe. Então para que vai arrumar encrenca, né? Fora isso, quando você trata os outros bem, além de você receber, né, ou pelo menos você ter a ideia de estar tratando o outro bem e receber em retorno a mesma vibração de amor, de carinho, de respeito, mesmo que aquela pessoa seja ingrata e não te trata com respeito, com carinho, com amor, em volta daquela pessoa tem vários espíritos, tanto de antepassados dele quanto espíritos protetores. Então você imagina, quando você faz um favor para um filho, quem que fica agradecido? A mãe, né? Então se você está fazendo um favor para aquela pessoa, mesmo ela sendo ingrata, a mãe desencarnada daquele ser, daquela pessoa, vai te reconhecer, vai ficar feliz com o que você fez, né? Muitas vezes vai te proteger, vai te ajudar. O espírito protetor daquele ser, daquele ingrato, vai também, né, ficar reconhecido, vai também, se tiver oportunidade, te ajudar, né? Então você está criando amizades, você está criando amigos, mesmo que aquele que foi o beneficiário seja ingrato e fique maldizendo, em volta dele vai ter muitos espíritos mais esclarecidos que vão reconhecer aquele trabalho que você fez, né?
Então eles vão estar reconhecendo que você ajudou aquele seu filho, que você ajudou aquele protegido, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que parar de sofrer com a ingratidão dos outros. A gente tem que tratar o ingrato como se ele fosse um doente que esquece, né? Tem a memória curta, ele esquece só o que interessa para ele, né? Ele esquece só aquilo que ele acha que não tem valor para ele poder justificar as ações que ele toma, né? Justificar a ingratidão que ele gera dentro dele, né? Então é uma falta de memória junto com orgulho e vaidade, né? Então a gente tem que parar com isso, é uma questão de inteligência. Ser grato não é só uma questão de bom senso, de carinho, de amor. Não, é uma questão de inteligência, né? Porque você não sabe, hoje você tem um problema numa perna, mas amanhã você pode ter na outra, né? Foi curada essa, graças a Deus, né? A gente foi intermediário, curou, mas amanhã você pode ter na outra. Você tinha um problema com a sua esposa, amanhã você pode ter um problema com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, né? Então você não sai daqui falando mal dos outros, gritando, brigando e xingando. Não, você foi ajudado aqui, você tenha respeito, né? Você procure ter respeito para aqueles que te ajudam, porque amanhã, se não for a tua esposa, pode ser tua mãe, se não for a tua mãe, pode ser seu filho que está precisando de ajuda, se não for uma perna, pode ser a outra, né? Então tenha respeito pelos aqueles que te ajudam, que procuram o teu bem, que na hora que você veio com um problema do tamanho de um monstro, de um prédio, né? Aí você recebeu ajuda e aquele problema não ficou do tamanho de uma casinha de cachorro. Não, ele tinha o tamanho do prédio, né? Para você e para todos nós. E nós não fomos lá demolir uma casinha de cachorro, a gente demoliu um prédio, né? Então que se tenha respeito, se tenha inteligência, né? Porque a gratidão, ela é a felicidade. Porque se você não é grato pelo que você vive, né, por estar vivo, você vê quantas e quantas pessoas perderam a vida, e a gente está vivo, né, por estar vivo, por ter saúde, por ter os braços, ter as pernas, conseguir se movimentar, conseguir viver, né, ter um emprego, né, tudo é gratidão. Então se você não consegue ser grato pelas coisas, você é um infeliz, porque você tem tudo, né? Tem um monte de coisas boas e não consegue reconhecer e não consegue ter gratidão. Então você é um infeliz. Você vive infeliz porque quer, né? Porque não consegue ser grato. Então é uma questão de inteligência. Então eu agradeço a todos que estiveram ouvindo a gente, vendo, né? Eu peço desculpa se eu fui um pouco exagerado, mas eu espero que sirva, né, para que todos nós parem para pensar e refletir, e que vamos modificando as nossas vidas e procurando aprender mais pelo amor do que pela dor, mais pelo ajudar do que pelo receber, né? Mais pelo dar do que pelo receber, né? Para que a gente precisa quebrar a perna se a gente pode ajudar uma pessoa que estava com a perna quebrada a se recuperar, né? Para que a gente precisa sofrer se a gente pode dar o amor, né? Então eu agradeço a todos, convido mais uma vez a vocês conhecerem, né, os nossos trabalhos, e que fiquem com Deus.